Você não entende o conceito? Primeira e segunda parte inéditas deste anime, para quem queria saber mais sobre a história. Uma meta de 4.000 curtidas neste vídeo para a última parte. Suguru é um cara que conseguiu chegar ao topo do futebol nacional na sua categoria juvenil, conquistando um valioso empate contra a perigosa seleção do Brasil, deixando jovens que o idolatram e querem deixar de ser sempre perdedores. Começando pelo seu irmão Kakeru, que o idolatra demais, a ponto de ter parado de jogar e se sentir inferior ao irmão, acabando por se tornar o carregador de água do time. Enquanto Suguru, com certa raiva, tenta humilhá-lo e vê que Kakeru simplesmente aceita. No entanto, tudo muda com a chegada de Nana, sua amiga de infância que foi levada para os Estados Unidos, mas voltou como uma das garotas mais bonitas da escola, e parece lembrar bem do que viveram juntos com o futebol. Por isso ela fica decepcionada por ele não querer mais jogar, o que faz o protagonista pensar, já que toda a turma o inveja. Ele está consciente de que desde o momento em que ela já tinha ido embora, percebeu o quanto gostava dela, mas como se fosse uma piada de mau gosto, o irmão dele gostava muito mais. Sentindo-se inferior, desta vez ele não conseguirá. Suguru sabe disso e tenta fazê-lo acordar em vez de fugir. Kakeru termina fora de casa, aliviando o estresse com a bola e mostrando sua habilidade. De repente surge um desconhecido mascarado, lembrando-o de como é ter um bom rival no futebol, mas também o trauma de infância que limita sua perna esquerda. No dia seguinte serão escolhidos os titulares do time. É surpreendente Suguru escolher o aguadeiro, mas agora o protagonista não pode mais se deixar humilhar diante da Nana. Ele veste a camisa e começa uma partida decisiva, pois para o público o Kakeru é visto como um atacante fraco. Mas os passes que Suguru fazia para ele são uma loucura. É claro que do time só ele consegue receber esses passes, aprimorando a técnica com o tempo, algo que Suguru percebe, porém ainda precisa melhorar, pois chuta muito mal com a esquerda. O bully entra no lugar dele e surpreende ao marcar um gol logo depois, o que é suficiente para ele zombar de Kakeru o quanto quiser. Mas o zagueiro do outro time confessa que só conseguiu marcar porque seu corpo estava cansado de tentar alcançar Kakeru. Por isso, o loiro segue no banco. Nana, confiante no protagonista, pede a Suguru que permaneça titular. Mas alguém que erra tanto é uma desmotivação para todo o time, principalmente porque sabem que ele tem habilidade, mas não tem determinação. Algo que Kakeru consegue ouvir, o que o deixa frustrado. E por enquanto, ele só treina à noite com um desconhecido para quem acaba confessando seu trauma com a perna esquerda. Quando criança, quase destruiu o joelho de um colega que perdeu o hobby por culpa dele. O desconhecido sabe que deve ignorar, negar e ligar isso às palavras do irmão, que ele decide confrontar depois por zombar dele com a máscara. Por estar errado, ele piora o relacionamento deles. Porém, de repente no dia seguinte, Suguru está com uma vibe boa como nunca antes. Isso ocorre graças a um sonho onde ele forma uma dupla destruidora com um atacante prodígio e chega à final da Copa do Mundo. Assim, ele procura Kakeru e, indo para a escola, conta sobre seu sonho e esclarece tudo. Mas Kakeru surpreende ainda mais dizendo que vai se aposentar completamente do futebol. Enquanto isso, ele pode seguir sua carreira. Aqui ele está prestes a dizer que era a dupla que precisava e com quem sonhou. Mas enquanto isso, uma van desgovernada se aproxima em um acidente gravíssimo que leva os dois embora. Antes de entenderem, são levados de ambulância. Enquanto isso, começamos a alternar lembranças dos irmãos com seu grande talento desde crianças. Mas e agora? Um foi atravessado por uma barra de metal, enquanto o outro foi gravemente atingido na cabeça. Notícia devastadora para a família e para a Nana, ao saberem que Suguru já estava em morte cerebral. Enquanto isso, Kakeru faz cirurgia de emergência. Depois de 2 meses, ele acorda diante da pior psicóloga do mundo. Uma mulher que, sem anestesia, conta que o irmão dele morreu e, ao ver sua reação normal, lhe dá um tapa para que entenda. Enquanto isso, Nana acaba ouvindo que, para salvar Kakeru, tiveram que transplantar o coração do irmão dele. Mas todos, Jason. Com o tempo, o protagonista se adapta ao órgão e retorna às aulas. Decidido a deixar o futebol, no entanto, todos percebem que algo em sua aura mudou. Tem personalidade, acima de tudo. Nana percebe isso quando, de modo surreal, ele salva uma menina de ser atropelada com seu futebol, usando até a perna ruim, o que a excita. Mas o melhor é se consultar, e a psicóloga confirma que seu estado é ótimo. Mas ela precisa entender que, em transplantes de coração, às vezes o receptor adquire emoções, atitudes e pensamentos do doador.
O protagonista foi atualizado para a última versão, o que velhos amigos do irmão dele, como este brasileiro, conseguem perceber. Tem um novo prodígio surgindo, e mesmo que Kakeru não queira continuar no futebol, ele não consegue evitar de aproveitar o esporte. Em um reencontro com o desconhecido que consegue sentir a nova habilidade do protagonista, agora com uma perna esquerda poderosa, e acaba descobrindo que o mascarado não era outro senão Nana que queria motivá-lo. Agora ele entende que sempre teve em si os sonhos e objetivos que um dia compartilharam como irmãos. Principalmente ao ver a fé que seu guru depositava nele no diário, esperando que fossem a dupla de cabras dos sonhos. É assim que o protagonista muda de semblante no dia seguinte, acorda cedo e quando Nana o encontra, ele está motivado a mudar sua vida com o futebol. No diário, seu guru cita um meio-campista com passes melhores que os dele e um estilo de jogo que só os grandes entenderiam. Então, para encontrá-lo, eles decidem recomeçar entrando na escola dele em Oshima, que tem um clube de futebol com membros bastante excêntricos. No entanto, eles não conseguem encontrar o gênio gordinho, líder indiscutível do clube de quadrinhos, que sofre bullying constantemente, embora pareça ser um cara de personalidade forte. Eles vão aos campos de treino, onde um treinador rigoroso proíbe o jogo bonito e limita o futebol à técnica. Algo que o fã de quadrinhos odeia, mesmo não combinando com seu físico. Ou pelo menos parecia, pois ao tentar acertá-lo com a bola, ele a controla de um jeito que confunde. Sua aura muda e molha todos, é habilidoso, e descobrimos que se trata de Araki, o grande parceiro do seu mestre, embora um pouco descuidado. Aqui todos zoam ele por se aposentar do futebol, mas ele não gosta de seguir normas técnicas. No entanto, existe um segundo clube não oficial, onde se reúnem os jovens que jogam por paixão. Sentindo o pressentimento do irmão, ele entende que ali é seu lugar. Eles também poderão jogar contra o time oficial que representará Enoshima nos próximos interestaduais. O problema é que Araki teve problemas com seu mentor, que influenciaram seu estado atual. E quem não entra no time, justamente por falta de campos para treinar. E a solução do professor é melhorar sua força e controle na praia, assediando um pouco a única mulher do time. Enquanto isso, o gordo observa impressionado a velocidade e a previsão de jogo dela. Kakeru motivando-se apesar da relutância. Enquanto isso, o protagonista descobre pelo diário do irmão que tudo foi um mal-entendido com a Keri. Por isso, Kakeru mostra o quanto está determinado pelo esporte e por derrotar aquele time oficial que já os venceu no ano passado. Algo que afeta o emocional do gordinho nas 2 semanas até o jogo decisivo, com torcida apoiando quem sempre vence. E é que a diferença de força é importante, principalmente com uma defesa impenetrável de caras muito altos. É aqui que a velocidade da nova formação é sua melhor carta, com passes rápidos e precisos, com Kakeru que ninguém consegue alcançar, mas mesmo com bons passes enfiados nada consegue ser concretizado. Ao contrário do adversário, que se destaca superando facilmente seus oponentes. E se não fosse porque o goleiro foi rápido e o protagonista voltou, eles já teriam marcado um gol. O problema é que um atacante atuando como defensor desgasta o time desnecessariamente. Oda, capitão do time adversário, aproveita para armar uma jogada que termina em golaço. Isso só faz com que os protagonistas percam o controle, acelerando apenas para perder a bola, resultando em mais um gol, terminando assim um primeiro tempo complicado com um jogador a menos. Felizmente, um amigo do protagonista e do irmão, que entrou com eles na academia, se junta ao time e se adapta rápido aos outros malucos. E é assim que o treinador muda o jogo e diz para o protagonista tentar desaparecer de vez em quando. Uma estratégia que consiste em sair do campo de visão do jogo, deixando em destaque uma parede de passes na qual ele pode aparecer e finalizar. Com sua velocidade, ele marca um gol importante, fazendo Oda e os outros recuarem. Estratégia defensiva, mas o capitão só marca o gol 1 segundo antes do protagonista roubar a bola. Detalhes que fazem a Kari aparecer no meio do público, que em apenas 2 semanas fez a bruxaria suprema. Um condicionamento físico impossível que lhe dá uma aura importante, e já que conhece como o adversário joga e com suas fintas, lidera uma estratégia. Termina com um golaço animando o time. E agora o atacante se motiva, já com mais calma e encontrando o espaço, com tentativas básicas bastante válidas de gol. Sobretudo, uma canhota perigosa. Então, unindo forças com Araki, começam a se entender, mandando esse gol para o fundo da rede e chegando a um empate que chama a atenção para o time que supostamente venceria com facilidade. Ele ignora as ordens rígidas do treinador para fazer jogadas individuais. No entanto, esse potencial é neutralizado pela defesa. É um duelo de titãs onde ninguém quer perder, até que surge um gênio para desempatar. Kakeru com uma bicicleta quase decide, ficando a centímetros de resolver a partida.
Foi um grande duelo que, infelizmente, leva o treinador do clube oficial a dissolver sua equipe, passando seus garotos para Iwaki, que demonstrou que pode formar um novo time unindo os melhores valores dos dois. Enquanto isso, Nana acabou não conseguindo deixar sua fama quando se mudou, e agora recebe uma oferta para jogar novamente. Mesmo assim, ela sente responsabilidade pelo time e recusa, pois haverá treino na praia no dia seguinte. Algo novo para Odissean. No entanto, a surpresa é que Araki aparece sozinho para ver que mais uma vez descuidou daquele queixo duplo. E embora Nana tente obrigá-lo a se cuidar, ele é viciado em pão. Mas ele fará isso porque toda a equipe se esforça e Kakeru sabe disso, por isso motiva Nana a aproveitar as oportunidades e, se puder, curtir o futebol. Por isso ele organiza a viagem da equipe para treinar em outra cidade. Enquanto isso, ela aceita uma apresentação com a equipe oficial do Japão, na qual ela é literalmente a estrela. Isso gera problemas de tempo para ela, pois chega atrasada ao jogo contra o time brasileiro do Japão, com quem mantém bom nível. Apesar de Araki se cansar após 10 minutos, eles aproveitam o futebol e o tempo juntos. Enquanto isso, Araki começa a se interessar por tudo o que Nana se destaca, se distraindo um pouco das aulas para admirá-la. Já sabemos que os clichês são com o protagonista. Apesar disso, ele se sente traído por não lhe contarem que era titã. Sabendo que tem jogo, ele decide visitá-la contra as alemãs. Percebendo como Nana se diverte sendo literalmente a melhor e quando se sente superada por grandes rivais, toma a iniciativa. Ela faz uma jogada só possível por um corpo como o dela e empata uma partida emocionante. Do que ela mais odeia é a fama que isso traz, e por isso não queria dar muitas informações. Prota entende, mas semanas antes dos interescolares surgem denúncias. A tensão entre jogadores técnicos e despreocupados cresce, levando a maioria a desistir devido à flexibilidade do treinador. E embora agradeçam que o Prota queira resolver as coisas, eles não pertencem ao clube. Exceto Takaze, que começa a gostar de futebol, eles sabem que devem aproveitar o jogo. E é aqui que Kakeru os convida para uma partida totalmente gratuita no estádio da cidade, como um treino. Mas eles não vão jogar deixando Araki nesse estado e com um técnico tão fraco. No entanto, seu velho titã e diretor lhes mostra tudo o que Iwaki faz de tudo para que eles possam aproveitar o estádio. Mesmo que pensem que ele é permissivo, seus métodos são diferentes. Ele escolhe partidas em que o adversário parece forte fisicamente, confiando que não terão velocidade ou habilidade individual. Com bons passes, eles se acomodam após marcar os 2 primeiros gols, sem saber que os adversários estavam deixando. Eles são os finalistas do ano passado como universitários e estão sob o plano de Iwaki. Quando eles ficam sérios, jogam um futebol com tabelas de passes quase perfeitos, onde a habilidade é substituída pelo trabalho em equipe. Literalmente, eles os castigam enquanto observam Oda e os outros, assim como Araki. Numa situação dessas, ele cai no chão sem estamina ou resistência, percebendo que precisa mudar a humilhação. E assim, com a maioria do time, felizmente, Iwaki também os acostumou a dar tudo de si, e eles acabam empatando. Para Oda, fica claro que o treinador trabalha de forma ainda mais rigorosa e pessoal. E no dia seguinte, ele já tem todos organizadinhos em uma convivência onde reconhecem o esforço que todos estão fazendo. Assim passam alguns treinos e chega o momento de escolher a escalação final. As estrelas que ele representou aparecem e causam certo sofrimento, mas o protagonista também participa. Aqui ele não contém a emoção pelo que vive, para si e para o irmão. Aqui começam as eliminatórias para os interescolares, viajando para outra cidade para conhecer o irmão. E um lugar com os melhores estádios graças ao dinheiro, onde obviamente só vão os melhores estudantes e os jogadores que foram bolsistas de outros clubes de futebol. Assim, enquanto os protagonistas têm apenas os antigos amigos de Suguru como público, toda a garota. Elas morrem de amores pelos egocêntricos de Keishiko e então se preparam para começar a partida, enquanto Akeru por enquanto vai para o banco. Todos aqui esperam que Noshima nos represente, enquanto esses caras zombam, acabam sendo driblados. Desde o início, o trabalho em equipe melhorou bastante. A habilidade de Araki é inegável, com 2 golaços que confundem o adversário. Eles sabem que o gordo ainda não consegue manter o ritmo por muito tempo. Por isso, eles precisam fazer ao menos 3 gols até o fim do primeiro tempo. No entanto, como só conseguiram 2, e além disso, o adversário conseguiu se recuperar. Araki continua, e as substituições reforçam o ataque. É aí que Kakashi Akeru entra e tudo muda, pois a dupla mostra seus melhores passes. Mesmo com Araki quase esgotado, o apoio do time e as finalizações de Protal facilitam a transformação da atitude em quadra.
que é o toque que todo mundo sabe que é das verdadeiras estrelas. E já neste ponto, sem volta, todos em Enoshima estão na zona. E com mais um gol seria um encerramento para esta partida, por isso todos se unem, e qualquer um poderia ter marcado. Aparece Takeda com uma cabeçada que fulmina Keizuki. A vitória da academia nas eliminatórias deixa claro o futuro da equipe, porém ainda há coisas a serem melhoradas. Principalmente para Akari, cujo condicionamento físico limita sua habilidade, e Kakeru, que foca muito na bola por algum motivo. E por isso, nos treinos noturnos, Nana decide cobrir sua visão com a máscara. Descobrindo que, quando o protagonista não foca apenas na bola, ele se torna praticamente invisível, atravessando a postura do adversário como se fosse um poder, um detalhe que pode ser destacado. Destaque para o protagonista. Aqui está a primeira parte do anime. Como retomamos depois da grande vitória na primeira partida de classificação das escolas. O jogo segue com a Academia de Busho, rival temido, enquanto o protagonista ainda não domina a finta aprendida com Nana, que faz a bola sumir diante do adversário. Porém, no jogo ele só se envergonha diante dos defensores de Busho, que nem sabem o que é. É o que ele está inventando, perdendo a bola muitas vezes e sendo levado para o banco. Obviamente sentindo a frustração já que está ficando como o bobo. Quando Nana tenta consolá-lo, o treinador aparece e lembra que precisam dele como artilheiro, mesmo sabendo que está tentando algo novo. No entanto, Kakeru diz que justamente por querer se tornar um egoísta, mas principalmente um artilheiro, ele não pode fugir. E tentará a finta, mesmo que não a use nos jogos. Algo que não agradava Iwaki, mas ele esconde que esse é o verdadeiro aura de um artilheiro. Mesmo vencendo graças a Ino com um arrasador 3-1 para Enoshima, ele sabe que precisam do Prota e de sua dupla com Araki. Então eles ficam assistindo ao próximo jogo com um dos favoritos a conquistar o campeonato, um time ultra defensivo que conta com 4 jogadores impressionantes, 3 deles parando qualquer um que se aproxime do seu gol. Mas especialmente esse cara chamado Hibino, o terror para Kakeru porque foi o cara cuja perna ele quebrou anos atrás. E agora ele voltou com um zagueiro, com um dos chutes mais fortes das escolas. Agora Hibino vai acabar com ele aqui. Eles vão embora já que a próxima partida praticamente está ganha por um dos favoritos. Mas a surpresa enquanto treinam é que perderam de 4-0. Graças à gravação da Nana e algumas tomadas, vemos o time Tsudido, que sempre perdia, humilhar seu rival. O bastante para os protagonistas sentirem medo e começarem a treinar forte, a tal ponto que o gordo Araki acaba recusando um delicioso bolo de queijo. Kakeru encontra Hibino durante o treinamento. Embora no início relembrem os velhos tempos, ao falar do joelho a conversa complica, pois ele nunca se recuperou da distensão. Ao dizer que entende, o protagonista gera confusão, levando à raiva e à ameaça de não deixar seu time ganhar. Nana agora precisa dividir seu tempo porque entrou uma nova jogadora bem metida em seu time. Enquanto isso, Enoshima vence mais uma partida fácil marcada por Tsujido, que confiante acredita na vitória. Chega o dia do jogo com Enoshima já preparada. Algumas garotas apoiando seus amores, outras sentindo nojo dos feios e a maioria exigindo que Araki emagreça, embora na verdade ele tenha se saído muito bem. Enquanto isso, o outro time passa mais despercebido, eles parecem durões, mas são tranquilos, pois só pressionam no início da partida. E vemos o truque do futebol deles. São os saques com esse cara que consegue atravessar o campo e fazer cruzamentos. E onde escapam por pouco de uma cabeçada, pois Tsujido busca a chance como abutres com o tempo. Isso desgasta Aki, que não consegue usar sua mágica se todos o marcam e não sobra espaço. Enoshima arma uma armadilha para fazê-los perder a bola, e aproveitando o impedimento, marca o primeiro gol. Porém, não são só truques. Na verdade, esse time tem grandes jogadores que colaboram em outro golaço, algo que Hakeru e a presença do irmão dele sabem que é um verdadeiro jogo, sentindo a necessidade de jogar. E não vou mentir, isso mexeu um pouco com Nana ao ver isso. E mais ainda, já que Ino acaba sendo expulso. Ao cair na provocação e ficar com um jogador a menos, Iwaki acaba se culpando e, surpreendentemente, Tsujido mostra ser um time que joga limpo. Até seu treinador e amigo Iwaki diz que ele deveria confiar mais nos jogadores. Por isso ele decide mudar a formação, renovando o ataque, o meio-campo e principalmente mostrando confiança no goleiro. O segundo tempo começa com Kota eufórico e pressionando, cumprindo seu papel. Nem o chute longo funciona com o novo goleiro, então Enoshima acelera no ataque e enquanto Kakeru tenta cabecear, é atingido. O jogo continua e quando Tsujido avança de repente, o protagonista surge levando a bola.
Com a camisa número 20 e uma aura incrível, ele começa a driblar alguns jogadores, assim como seu irmão fazia. Ninguém esperava esse desempenho de um calouro. Ele faz passes tão perfeitos que o gordinho ainda não é rápido o suficiente para alcançar. Tsujido se desequilibra e Kakeru, já no ritmo, parte para uma disputa de velocidade, chutando forte de direita e forçando o adversário a se defender mais. Exatamente o que Araki queria. Então agora ele faz com que Mako perca a bola bem à frente, para que o cara dos laterais demore e leve um amarelo por interromper o jogo. Mas mesmo assim, Tsujido avança em uma jogada clara, porém o goleiro resolve. Restando apenas 10 minutos de tensão, onde os times estão dando tudo de si. Para Tsujido e seu treinador, sem futebol não tem nada. Mesmo assim, Enoshima, apesar das grandes defesas, sofre um gol de rebote e o adversário empata ao aproveitar as chances. E a poucos minutos do fim, uma cobrança de falta pode salvá-los. Então todos sobem, enquanto Enoshima defende. No entanto, Kakeru sente que precisa parar de pensar. Como defensor, ele recua e quando o goleiro fica com a bola, recebe um passe. Com o campo vazio, o goleiro está disposto a cometer falta se necessário. Mas a finta fantasma aparece para finalizar essa partida com um golaço, levando Enoshima diretamente para o torneio final. O treinador de Tsujido está orgulhoso do time em um momento emocionante, mas voltamos para a academia. Enquanto isso, Hibino não suporta mais a vontade de derrotar Kakeru, que tem consulta com sua psicóloga, confirmando que ela é a mais porca do anime. Kakeru pede explicação sobre sentir seu corpo diferente nos dribles, e ela mostra um livro com relatos de transplantados que adquirem habilidades do doador, o que é uma teoria. Mas dizer que agora seu irmão vive nele e tudo o que conquista é por causa dele já é diferente, deixando-o cheio de medo. Algo que Iwaki reclama para ele, já que o protagonista não é seu guru e ela está misturando uma estranha fascinação que tem pelo falecido. Kakeru treina à noite e encontra de novo o Homem da Máscara, que desta vez é Leonardo Silva, não Nana. Mas o velho amigo do seu guru, brasileiro e realmente habilidoso, ainda está muito abaixo do protagonista. Porém, esse cara parece testá-lo buscando algo, e ao enganá-lo, sabe que seu guru pode aparecer. Conseguindo ver sua aura por um momento, mas antes de um contra um épico, Nana acalma Kakeru, que para surpresa de Silva tem sua própria aura com sua finta fantasma. Então, satisfeito, sabe que o prota é mais interessante do que pensava. Apesar do forte laço com seu sensei, que conheceu na infância durante um torneio em que foi campeão e o sensei ficou na semifinal. Ainda assim, jogaram juntos, sendo o único do mesmo nível dele. E embora nunca tenham conseguido realizar o tão sonhado 1 contra 1, agora existem novas possibilidades. Essa situação, por razões óbvias, compromete a estabilidade do prota. No entanto, aqui voltamos os holofotes para Nana, que tem seus próprios problemas, não só com repórteres, mas também com Mai. Patricinha egocêntrica que entra no time tentando se impor. Como ela paquera muitos homens, não é difícil conseguir o lugar da Nana. Apesar de jogar bem, ela é individualista, não agrada e perde a bola facilmente. Isso resulta em empate, com Nana sendo a única a ver potencial nela. O treinador parece bobo, mas nem tanto, já que usa a Mai para distrair os defensores. Quando se entendem, as três revezam como meio-campistas e qualquer uma chuta, encerrando com placar de 5-2. Nana então vai ao encontro de Kakeru, que a leva para casa, enquanto Mai observa. No dia seguinte, eles se preparam para a estreia no torneio final contra Shonan. Há muitos jogadores como Hibino cheios de aura e Notima, que agora tem um Araki em sua melhor forma. E com todas as garotas gritando para ele, por favor, não volte a engordar. O encontro começa com recomendações de Iwaki a Araki. Por isso ele pega a bola e individualmente começa a avançar, usando fintas e dribles, sabendo que o verdadeiro adversário será a defesa demoníaca do Shonan. Por isso, antes de enfrentá-los, eles pressionam para forçá-los a sair e abrir espaço para o chute. Por pouco não foi gol. Araki, jogador incrível, segue criando chances para o cabeceio de Takashi. Ou parecia, pois é um chute direto ao campo que o goleiro defende. Apesar dos elogios a Notima, Shonan claramente começa a se adaptar ao adversário. O brilho era tirado quando Ibino e os outros bloqueavam tudo o que chegava, mesmo enquanto Ibino colocava um pouco de medo com sua agressividade. Agora o protagonista entra decidido a marcar um gol. Mas quando ele tem a oportunidade, usa o corpo contra Ibino, e as lembranças do choque vêm à tona, fazendo com que recue e perca a bola.
O problema é que, na segunda vez, isso vira chance de chute para Shonan. E com o foguete de Hibino, é justamente Kakeru quem recebe, mandando-o para o chão. Prazeroso. Sinceramente, enquanto Lee resolve, o protagonista não sofre grandes danos e avança habilidosamente após pegar a bola na defesa. Diferente das vezes em que Laura de Suguru parecia possuí-lo, ele finta usando sua própria habilidade ao desviar o olhar da bola. Uma situação interessante. Desta vez, ao enfrentar Hibino, ele age grosseiramente, dribla-o, e apesar das lembranças limitarem seu jogo, agora sente o irmão aconselhando-o. Quando clareia a mente, chuta ao gol sem se importar, quase arranca a perna dele de novo. É isso que o zagueiro quer, um duelo sem sentir pena dele. Fim do primeiro tempo, Shonan coloca um jogador curioso, e Iwaki altera a formação para reduzir a pressão dos zagueiros. No entanto, Shonan começa muito motivado com uma linha defensiva. Eles aproveitam as faltas para usar Hibino, que tromba de novo com o Otako, mas pega o rebote e chuta direto para o gol, indefensável. No entanto, Enoshima já entrou no jogo e começa a jogar melhor. Mais estratégia e bons passes para Araki empatar na primeira chance. A coisa começa a esquentar, ninguém quer perder e a velocidade de Kota é um apoio mortal. Ao se livrar do novo jogador, deixa Kakeru em um 1 contra 1 diante de Hibino, aplicando a finta fantasma que vemos que não é tão mágica assim, é pura habilidade. Enoshima sai na frente com um golaço, mas o adversário insiste e no fim consegue outra falta apesar do ótimo chute do holandês. O salário não é suficiente e felizmente o time entra entre os 8 melhores do torneio. Kakeru esclarece sua relação com Hibino e seu entendimento da dor dela, e assim continuam treinando. O protagonista conhece Mai, que está interessada no namorado da colega, a expulsa, vai atrás dele e ainda dá um beijo indireto por capricho. Ou assim parece. Enquanto isso, o time assiste a uma partida de Kamakura, favorito ao torneio, e é porque é uma escalação cheia de estrelas. Como o seu artilheiro Akira, um cara que pode marcar 7 gols de uma vez sem sofrer nenhum. Após treinos estressantes para alcançar esse nível, Iwaki decide dar-lhes um dia de descanso. Aqui eles acabam em um festival. Nana decide se arrumar um pouco, acompanha Kakeru, enquanto Araki está ansioso para recuperar seu peso, e também aparece Mai para roubar Kakeru, algo que deixa Nana com ciúmes. Enquanto isso, por outro lado, os caras que não precisam de mulheres se divertem, aproveitam, riem e podem comer. Kakeru está desconfortável sozinho. No fim, Mai conversa com Nana, a única que a trata bem. Isso melhora um pouco a relação, pois ela entende quem realmente interessa ao Kakeru. Após recarregar as energias, eles estão prontos para enfrentar Jowen, uma equipe forte e muito dedicada. Vai ser um jogão, o estádio está lotado com todo o público possível e todos os olhares atentos. Sobre esse confronto, a família de Kakeru, até mesmo o brasileiro, está atenta ao início de uma partida onde o capitão disputa o campeonato. Asuka cuida da estratégia de Jowen, deixando que Kakeru possa driblar os jogadores que quiser, já que o capitão coloca o impedimento a seu favor. Mas ele não é só calculista, também percorre o campo inteiro em uma jogada, sendo um zagueiro muito guerreiro. Enoshima responde com grandes jogadas do gordo que Kakeru não consegue acompanhar, e então o número 20 entra em campo. Um cara que não vive só à sombra do irmão. Ele se complementa com Araki e com seu drible surpreendente, cruza para o golaço de taco do Araki. No entanto, isso era algo que Jowen já esperava. Eles se recuperam rapidamente e Kimoto, embora os defensores de Enoshima façam um grande jogo, acabam se descuidando nesse contra-ataque, no qual a segunda estrela de Jowen aparece. Onimaru, com um chute de média distância e uma curva impossível de alcançar, já mostra um pouco do que será este jogo. Então começam as mudanças. Kota entra para ajudar com sua velocidade, mas quando fecham os espaços para Asuka, ele os cria. Após receber os chutes de direita, Onimaru avança e fica de frente para o gol. Não hesita em nos levar ao intervalo com um jogo desfavorável para Enoshima. No entanto, a dupla não vai desistir e decide tentar por todos os espaços. Kakeru ainda lança uma bomba de média distância, assustando um pouco eles. Asuka passa a marcá-lo constantemente, pressionando ainda mais o protagonista que já falhou várias vezes. Isso preocupa a mãe dele, que sabe como eles sempre gostaram de futebol. Ela sempre permitiu, desde que não fizessem nada perigoso, como se pendurar em um caminhão. Mas Araki, junto com o time, pressiona a defesa do adversário enviando um passe perfeito com a emoção de todos juntos. E Kakeru deve assumir a responsabilidade. Mas ao chutar, mesmo acertando a bola, acabou marcando contra. Asuka bloqueou e armou com a Torikial um contra-ataque tão eficiente que quase não reagiram. As estratégias de Enoshima e Oda como armador não funcionam, e enquanto Araki e Kakeru mantiverem os mesmos passes, Asuka vai impedir.
A frustração do protagonista fica visível e é aqui que Suguru se destaca. Porque os dois sabem que não é o primeiro jogo em que virar o placar é difícil, mas o jogo só termina com um apito. E quando todos perdem a fé, se ele não souber o que fazer, mostrará. Então seu irmão reaparece. Todos aqui perguntam, o que está acontecendo? Kakeru intercepta o capitão ao prever sua jogada, e mesmo com a tentativa de recuperação, faz um passe às cegas, permitindo que Araki cruze com facilidade. E como fazia, Suguru encontra o espaço para chutar. O brasileiro procurava o choque, e isso levanta o ânimo de todo o time, embora Araki já não saiba com quem está jogando. E a resposta é que Kakeru está recebendo os ensinamentos do irmão, e pouco a pouco eles unem forças para não depender de Suguru. Finge fazer passes lendários, Asuka não pode fazer nada, e com esse passe filtrado para Araki eles detonam o arco, empatando a 4 minutos do fim. Porém, a mudança de jogo e personalidade é muito abrupta. Enquanto Nana se preocupa, o time busca formas de passar a bola apenas para o protagonista e ganhar a chance de vencer. Chutar de longe seria o jeito de fazer isso, do seu irmão, e agora é Kakeru quem deve decidir, então ele resolve se aproximar e garantir o gol. O problema é que seu corpo desaba e ele acaba chutando sem querer, desmaiando e sendo levado para o hospital, sem um resultado. Alguns dias depois ele se recupera. As duas garotas dele se preocupam e Iwaki conta que no chute ao gol, a bola bateu na trave e foram para os pênaltis. Todos marcaram seus gols, mas quando chegou a vez de Araki, ele já estava no limite e acabou perdendo a semifinal. Ninguém o culpa, pois ele deu tudo de si. Mesmo assim, Kakeru sente o peso pelo último chute que errou. Um zagueiro sabe que com tudo o que conquistaram, não podem mais abaixar a cabeça. Eles só vão ao Nacional se vencerem o campeonato de inverno, então é hora de seguir em frente. Mesmo querendo bancar o forte, o gordo sente que desperdiçou o esforço de todos e chora um pouco. Assim passam algumas semanas até a final. Kamakura, como já era esperado, acaba vencendo por muito pouco a Joey, que fez um jogão e avançou para o Nacional. Por isso o gordinho acaba se matando. Será que esse tempo realmente foi o momento de amadurecimento? Ao sentir frustração, o time se torna mais confiável e o protagonista percebe que não pode mais depender do guru. E ele precisa do próprio desenvolvimento, porque tem potencial para ser um prodígio. Mas por enquanto é isso para a segunda parte deste anime que teve grande apoio no canal. Por isso, se vocês gostariam de ver a última parte dessa história, uma meta de 6.000 curtidas, e assim que atingirmos vocês terão esse vídeo aqui no canal. Gosto desse anime, mesmo com falhas, por causa dos personagens carismáticos e meu favorito, o Araki. Espero que estejam curtindo, agradeço por assistirem e como disse meu pai, me despeço. Obrigado por assistir ao vídeo.